Bom dia, queridos. É um tempo maravilhoso, mas curto, né? Porque se houvesse mais tempo, a Ana e eu seríamos ainda muito mais abençoados em poder sentar com mais pessoas, ouvir mais pessoas. É impressionante como a história do outro edifica a vida da gente, né? Todo mundo tem uma história. E a história de cada um serve de motivação, de edificação para o outro. Mas, queridos, hoje no nosso preâmbulo, eu preciso descer um Zaqueu que eu pus na árvore ontem. Porque pode passar uma convicção errada em relação a um assunto que eu falei apenas en passant, mas que eu sei que tem sido motivo para muitas conversas ao longo de toda a história da vida da igreja. Eu ontem mencionei que eu não devo aquele dízimo lá dos judeus, que dão 10%, que receberam fazenda e eu não recebi, né? Então alguém pode pensar assim, tá vendo? Não tem disso. Cada um dá conforme está disposto no coração. A gente usa aquele texto do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, quando ele fala, o Senhor ama aquele que dá, né, de coração, e cada um faça segundo está proposto no coração. Cada um decide. Aquilo ali, queridos, era uma oferta para comprar alimentos para a igreja de Jerusalém que estava passando necessidade. Aquilo nada tinha a ver com a igreja local que estava levantando a oferta. Aquela era uma oferta de ajuda para outra igreja, nada tem a ver com isso. Agora vem a pergunta. Então tá bom, então a história de dízimo acabou. Há algumas coisas que nós precisamos entender, queridos, que estão na lei, mas não vieram com a lei. Por exemplo, a lei manda guardar o sábado, mas o sábado, o dia de descanso, foi estabelecido por Deus antes que houvesse pecado no mundo. Se nunca o homem tivesse pecado, ele trabalharia na sua lavoura durante 6 dias e no 7º ele descansaria da mesma forma. Não foi a lei que estabeleceu isso. Igualmente o dízimo. Deus entendeu que essa era a melhor forma de manter a nação de Israel, que era uma nação sacerdotal, uma nação comandada por sacerdotes, uma nação teocrática. Essa foi a escolha de Deus. Mas antes que houvesse uma nação, quando Deus escolheu o primeiro homem para formar esse povo, esse princípio já estava lá. Abraão tornou-se um homem poderoso, um homem muito rico, e ele venceu, para ter uma ideia, com 300 pessoas nascidas na casa dele, não filhos, mas ali sob o controle dele, pessoas que conviviam com ele, sob a sua liderança, eles venceram uma guerra contra 5 reis. E tomaram os despojos. E disso tudo que eles pegaram como despojos desta guerra, voltando para casa, ele encontrou um homem que era um sacerdote, Melquisedeque. Ninguém sabia exatamente quem era Melquisedeque, sabia que ele era rei de Salém. E aí nós temos a visão do Monte Sião, a visão de Jerusalém. E ele deu para ele 10% de tudo quanto tinha, entregou o dízimo a ele. A gente pode ficar com a impressão que é equivocada de que só se falou em Deus, só se adorou a Deus, só se serviu a Deus depois que formou-se a nação de Israel. Não, queridos, Abraão já fazia isso. Vejam que Deus conversava com Abraão a ponto de chamá-lo. Ele saiu de Ur dos Caldeus, foi para Padã Arã, e de lá Deus o levou na direção do deserto, e sempre falou com ele, sempre dialogou com ele. Então havia esse relacionamento com Deus antes mesmo que houvesse a nação de Israel. Tá certo? E você vai encontrar pessoas que viveram tão próximas do Senhor no início, por exemplo, como Enoque, que ele andava com Deus e Deus o tomou para si. Houve um arrebatamento ali, algo de extraordinário aconteceu. E o dízimo estava lá. Dízimo é um número assim, que faz diferença por ser o número 10? Não. Não faz. Mas assim sempre foi assim. 2000 anos antes de Cristo, nós já tínhamos vivência desse povo se relacionando e fazendo oferta a Deus. 4000 anos antes de Cristo, nós tínhamos gente oferecendo daquilo que produzia para Deus. 500 anos antes, 1500 anos antes, o tempo todo nós tínhamos. E agora que veio Jesus? E agora que estamos na graça? Finalmente agora cada um dá segundo estiver proposto no coração. Não. E eu convido você, para eu descer esse Zaqueu dessa árvore, a abrir a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus no capítulo 7.
Hebreus 7. Hebreus 7. Reparem, queridos, que aqui está falando sobre sacerdócio. No capítulo 5 fica absolutamente claro que Jesus é um sacerdote, não segundo a ordem dos levitas, dos descendentes de Levi, que foi o caso daquele sacerdote sobre quem falamos ontem à noite, mas Jesus foi um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Uma das curiosidades sobre Melquisedeque é que ninguém sabe quem era ele antes e quem veio a ser depois, né? E aqui no versículo 4 do capítulo 7 da carta aos Hebreus diz assim: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Lembra disso, dos melhores. Não da ovelha cuja perna está ressequida, mas a melhor ovelha, né? Do melhor dos despojos, ele pagou o dízimo. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem, veja que continuam recebendo, dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo. Nós lemos isso ontem. Ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Muito bem. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Abraão era inferior a Melquisedeque. Foi abençoado por Melquisedeque. Aliás, presta atenção, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. Nós testificamos que vive Melquisedeque? Não. Nós nem sabemos quando ele morreu, mas com certeza morreu. Quem nós testificamos que vive, queridos? O sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é Jesus Cristo. Então, quem falou que não tem nada a ver dízimo no tempo da graça? Ali se pagava pela lei, por causa da herança que receberam da terra, pela estrutura que Deus quis criar na nação, de governança inclusive. Deus fez aquela opção e eles entregavam o dízimo aos levitas. E agora entrega-se o dízimo àquele de quem se testifica que vive. A quem? A Jesus. A Jesus. Você diz, mas o pastor não é honesto, que ele resolva com Deus. Por que lá, irmãos, Deus falou, vocês estão me roubando? Vamos entender isso um pouquinho. O povo tinha voltado da terra prometida, querido. E voltaram corrompidos, alguns deles, tanto quanto quando partiram para lá. E eles começaram a se utilizar de espaços do templo de forma errada. E se aproveitar do sacerdócio de forma errada também. Veja que eles estavam sendo duramente criticados. Era sentença de Deus sobre eles, que é o que nós lemos no começo do livro. E o povo, então, para castigá-los, parou de entregar o dízimo, porque era com o dízimo que eles eram sustentados. Uma tribo inteira de Israel era sustentada com o dízimo. Então eles, para castigá-los, pararam de entregar o dízimo. E aí Deus disse assim, vocês estão me roubando. E ele diz, mas roubando Deus? Quem está roubando Deus? Ele disse, sim, vocês estão me roubando nos dízimos das ofertas. Mas Deus não usa dinheiro, como é que estavam roubando Deus? Porque Deus mandou. Se Deus mandou e você não obedeceu, está desobedecendo, ponto. Não tem meia conversa, meia explicação. Mas eles estão agindo mal, Senhor, não estão fazendo direito com o templo. Eu vou pesar a mão sobre eles, eu li isso ontem. Deus disse assim, eu vou amaldiçoar vocês e a bênção de vocês, eu vou fazer maldição também. Agora vocês cumprem o que eu mandei. Por quê? Porque eu mandei. E por que ele mandou? Porque é Deus. E faz o que quer. Sou eu que vou discutir com eles, ele está errado, não pode entregar o dízimo porque eles são pilantras e não estão agindo direito. Deus disse, entrega. Daí para frente, está com Deus, querido. Está com Deus. E vou dizer uma coisa curiosa para você. Se tem algum pseudo-pastor ficando milionário e até bilionário com o dinheiro que devia ser investido no reino de Deus, não pense que com isso ele está sendo abençoado.
Eu vou dizer o pior tipo de castigo que existe: o desprezo. Pensa no seu filho. Tem 1 ano, 2 anos, 3 aninhos, e ele está enfiando o dedo na tomada. Você já insistiu para não fazer. E insistiu de novo, e ele continua com o dedinho na tomada. Aí você diz assim, quer saber? Quer enfiar o dedo na tomada, que enfie. Isso é amor pelo filho? Deixá-lo à mercê de si mesmo? Não. Amor pelo filho é pegar o chinelo e mostrar para ele que não pode pôr o dedo na tomada, porque haverá consequências e são ruins, são doloridas. Quem ama disciplina, não deixa à mercê de si mesmo. Então aquele a quem Deus ama e está no sacerdócio, não quer dizer porque ele ganhou dinheiro, porque tem propriedades, que Deus o esteja abençoando. Pode estar acontecendo o oposto. Deus deixou que ele caísse num laço, e o laço está pronto e ele enfia na cabeça nele, porque não tem nada a ver com o que a gente tem como prova, como evidência de estar sendo abençoado por Deus. A evidência da bênção de Deus é quem a gente é, e não o que a gente tem. Ímpios, ateus, às vezes, têm muito mais do que os discípulos de Jesus. Não é o que tem, é quem nós somos em Cristo, e não o que nós temos em Cristo, mas quem nós somos nele. Tá certo, querido? Agora a questão é, alguns simplesmente acham que não devem fazer isso e desobedecem. É desobediência. Sempre uma historinha para você lembrar do que eu queria dizer. Primeiro ano de pastorado. A Ana e eu assumimos uma igreja com 20, eu tinha 23 anos. 23 anos. Assumi com 22, mas logo fico 23, assumi em janeiro. No mês seguinte eu já tinha 23 anos. Mas era bem novo ainda, começando, muito entusiasmo, muita vontade de avançar. Nós tínhamos convite de 8 igrejas. Eu peguei e aceitei, porque entendi que era a vontade do Senhor, da igreja mais complicada e da mais pobre. Eu era servidor público e naquele tempo não tinha concurso, a gente era nomeado. E eu fui nomeado com cargo alto. Eu era a única pessoa no estado que tinha autorização para receber autoridades em língua francesa. E essa era a minha função no estado. Eu tinha um alto salário, tinha motorista e tal, e eu larguei isso e fui ser pastor nessa igreja para receber 3 salários mínimos. Então o nosso salário era pequeno comparado ao que nós vivíamos antes. Mas fomos para lá. Chegando lá, a igreja eu vi que era muito pobre. Muito pobre. Eles não conseguiam me pagar os 3 salários de salário, os 3 salários mínimos. Eu tinha que esperar 1 semana ou 2 para receber o salário do mês anterior. Eu tinha recebido uma correntinha de ouro da namorada, a Ana. Quando nós namorávamos, ela me deu, eu tirei, porque eu disse, eu não posso ficar com ouro no pescoço e esse irmão sem ter o que pôr na barriga, não vou usar isso. Vocês, quase 99% das vezes que vocês me verão de jeans, porque eu acho que foi a coisa mais bem inventada até hoje. Eu gosto muito de jeans. Lá eu não usava jeans, porque o meu jeans de preferência é Levi's. Levi's costuma ser caro. Ou mais 2 marcas que eu não vou dizer. E costuma ser caro. Lá eu usava calça de tergal. Sabe o que é tergal? É alguma coisa assim, né, pastor? E o sapato era Vulcabras. Sabe, queridos? Eu não estou falando nem bem nem mal de roupa nenhuma. O que eu estou dizendo é que eu mudei completamente o comportamento, porque a igreja tinha que me ver naquela situação. Era a maneira de estar com ela. Era uma igreja muito pobre. Os bancos da igreja eram 3 tipos diferentes de bancos e todos horrorosos. E eu percebi que nem a liderança da igreja era dizimista. Eu falei, essa igreja não vai ter dinheiro para caminhar. Não vai ter como. E 2 coisas aconteceram. Eu reuni a liderança da igreja e disse, irmãos, nós precisamos ser fiéis no dízimo. Porque, vejam bem, como anda a cabeça, vai o corpo. Senão uma esquizofrenia. O corpo numa direção, a cabeça na outra. Não, nós temos que andar juntos e nós somos a cabeça. Então eles têm que ver em nós. Tem que começar em nós. Aí um diácono disse assim, pastor, eu tenho 17 filhos. E ganho tanto, era uma mixaria o que ele ganhava. Ele disse, todo mês eu fico sem saber como terminar o mês com comida. Falta comida. Eu disse, meu irmão, eu leio a Bíblia para lá e para cá e não encontro nenhum lugar que diz assim, estão dispensados do dízimo os que têm 17 filhos. Não tem isso, em lugar nenhum. Eu disse, então eu vou fazer um desafio a você. Vamos resolver isso. No próximo mês,
quando você receber o seu salário, traga o dízimo. E depois vá fazer suas compras. Se não for suficiente, eu vou repartir meu salário com você. Se não for suficiente para você, então você tem a minha promessa diante de todo mundo aqui que eu vou repartir contigo. Se Deus deixar faltar para você, nós estaremos juntos. Nós estamos juntos daqui para frente nas nossas finanças. Mas tem que faltar para você, só se faltar. Mas Deus não brinca não, queridos. Sabe quantas vezes ele me procurou para pedir ajuda? Nenhuma vez. Nunca procurou. Mas eu era servidor público em Pernambuco, onde eu estudava. E onde eu deixei o serviço público. Viemos para Brasília e eu levei um tombo do Estado. Acreditei que ia receber tudo que me devia e não pagaram. Então nós devíamos vir para Brasília, nós fizemos plano de comprar o melhor carro novo que tinha na ocasião, chegar em Brasília, vendê-lo, trocaram por um carro mais barato, nós chegaríamos de rico e partiríamos para um carrinho velho depois. Mas eles não pagaram e a Ana teve que vir de Recife de carona e eu numa moto 125 cilindradas. 2.600 quilômetros. Nós não tínhamos nada quando chegamos em Brasília. Nada, nem uma cadeira para sentar. E nós fomos para a casa pastoral e tinha um fogão que a minha sogra deu e uma cama que ganhamos também. E mais nada. A sala era vazia. Depois que nós tivemos esse primeiro momento, só fiquei nessa igreja 1 ano. Depois desses primeiros momentos lá que nós chegamos a essa conclusão e a liderança aceitou, 1 mês, 2 meses no máximo depois, para um caminhão na minha casa para fazer uma entrega. Ele disse, olha, eu estou aqui com uma entrega. Eu disse, não, você chegou na casa errada, eu não fiz compra nenhuma. Aí ele, não, mas é Alcides Martins Júnior? Sim, então a entrega é para você, está no seu nome. O que era a entrega? Um jogo de sofá. E quem é que tinha comprado esse jogo de sofá e mandado de presente para nós? A filha mais velha daquele irmão. Porque ela conseguiu um emprego. E o primeiro salário dela, ela nos deu um jogo de sofá de presente. Foi o primeiro jogo de sofá que nós ganhamos na vida. Vindo da filha desse irmão que estava passando necessidade. Deus, quando fala, cumpre, queridos. Ninguém tem poder para fazer retroceder o que Deus falou. E Deus falou e desafiou. Disse, faz teste comigo, me prova nisso. E eu faço isso para você agora, querido. Desafio você. Desafio você a ser dizimista e passar necessidade. Vamos ver o que vai acontecer. Faz o teste. Vamos ver o que vai acontecer. E essa igreja lá, como é que ficou depois disso? A igreja era horrorosa. Nós pintamos a igreja toda, trocamos a grade da frente, mas tinha que trocar os bancos. E cadê dinheiro para banco? Aí nós fizemos uma campanha, muita campanha, conseguimos levantar R$1.700. 1.700 dinheiro da época, eu não lembro o que era, 1.700.000, sei lá. Dinheiro muda muito, né? 1.700 dinheiro, ou 1.700.000. Aí eu fui pesquisar os bancos. E nós decidimos que aquele dinheiro seria suficiente para comprar um banco daquelas ripinhas. Só aquele. Um banco de ripas. Que é sempre desconfortável para sentar, mas era o que nós acreditávamos que o dinheiro dava. E eu saía semanalmente atrás de alguém que fizesse esses bancos. Mas não achava ninguém que fizesse por esse valor. Nunca dava. Nunca dava. Aí, num domingo à noite, eu trouxe a notícia. Irmãos, ainda não consegui quem faça o banco pelo valor que nós temos. Mas eu fiz um levantamento para ver quanto ficaria se a gente fizesse aqueles bancos bonitos de mogno que tem os lugarzinhos de colocar o cálice atrás e tal, né? E naquele tempo era 4.000, era 6.000 dinheiros, nós só tínhamos 1.700. Aí no domingo à noite eu falei, irmãos, continuo procurando um marceneiro que faça para nós o banco com o dinheiro que nós temos. Aí terminado o culto, um senhor disse assim, quantos bancos vocês querem? Eu disse, nós queremos 44 bancos. Ele disse, então eu gostaria que você fosse à minha loja amanhã. Aí fui. Cheguei lá, ele era um marceneiro. Aí ele me levou lá no fundo e disse, pastor, esse tipo de banco aqui serve para você? Como era o banco? De mogno com lugar de colocar o cálice atrás. Sabe aquele lugar que põe a Bíblia e põe o cálice? Eu disse, esse banco serve? Eu disse, serve. Ele disse, mas aqui só tem 42, você quer 44, só que eu posso fazer mais 2. Eu disse, eu sei, mas aí temos uma dificuldade em relação ao pagamento, como é que vai ser? E aí ele virou para mim e disse assim, o valor desses 44 bancos vai ser o dinheiro que você tiver. Eu disse, tem 1.700. Ele disse, então é 1.700. Né? E esses bancos estão lá nessa igreja até hoje. Isso aconteceu há quase 40 anos. São os mesmos bancos até hoje. Percebe, queridos? E quando eu saí da igreja no final do ano,
Eles não queriam que eu saísse e pensaram que eu estava deixando a igreja por causa da quantidade do salário. E eles então disseram, nós vamos passar a te dar 7 por mês. Eu disse, não, mas eu não quero. Não, mas nós vamos pagar em dia agora. Eu disse, mas não é o que Deus tem para mim. No momento, Deus quer que eu dê um passo à frente. Querido, Deus não brinca, amados. Deus não brinca. Leve a sério isso. Leve Deus a sério. Leve o que você aprende na palavra de Deus a sério. Eu nunca paguei dízimo de levita e nunca vou pagar. Posso até pagar. Se me derem uma fazenda em Israel, eu faço o compromisso de entregar o dízimo lá em Israel. Mas esse eu não entrego. Eu hoje entrego o meu dízimo a quem eu sei que nós testificamos que vive, o Senhor Jesus Cristo. E se alguém fizer mau uso desse dinheiro, ele está em maus lençóis. Porque ele foi entregue para o Senhor e para a obra dele, para o avanço do reino. E acaba que eu também sou beneficiado, como disse ontem, né? A gente usufrui de tudo que a gente mesmo faz. Nós usufruímos de tudo o que fazemos. Não, deixa eu dizer mais uma coisinha só, querido. Olha isso. Hoje a Heloísa me perguntou onde nós estávamos. Nós construímos um templo lá na região que nós estávamos, que hoje vale uns 25 milhões o prédio. Ou um pouco mais, eu diria uns 30 milhões. Mas nós saímos de lá. E nesse novo lugar, nós estamos pagando um aluguel com muita dificuldade. E era só 13 mil reais. Mas do lado abriu um aluguel para 26 mil reais. Aí o moço baixou para 23. Mas nós só tínhamos 13. Aí eu fui lá, conversei com o corretor e conversei com a irmã do dono e voltei lá, o corretor falou, ó, já me deram uma ordem aqui que eu só posso alugar para outro se você não quiser. Falei, eu estou querendo, temos que ver o meio de fazê-lo. Aí o dono do prédio foi a Brasília, ele é convertido também, é um discípulo de Jesus também. Ele foi a Brasília para a gente fechar esse acordo, porque o prédio tinha passado 7 anos alugado por 26, e ele tinha baixado para 23, em razão de momento de pandemia, aquela coisa toda. Então ele baixou para 23, mas ele foi a Brasília negociar, e eu pensei, como é que nós vamos negociar isso? Nós só temos 13. Aí ele passou pela casa das irmãs e nós fomos para uma reunião do Conselho Deliberativo da igreja com ele. Quando ele chegou para dialogar, para conversarmos, nós nos conhecemos, e ele disse assim, eu vim de Curitiba para negociar, mas eu estou com um problema. Qual é o problema? Ele disse aqui, eu recebi antes uma ordem de Deus, por meio das minhas irmãs, de não negociar. Aí nós pensamos que ele não queria alugar. Ele disse, eu não posso negociar porque o que foi dito é que será o que o pastor disser. O que eu disser, ele disse, sim, é o que você disser. Então, pastor, como é que vai ser? Eu disse, vai ser 13 mil por mês. Vai ser 13 mil por mês. Porque é o que nós temos. Aí você pode pensar assim, você deu o tomo no sujeito e ainda se gaba disso. Não, não estou me gabando para começo de conversa. Porque o senhor fez isso. Mas reparem, assim que nós alugamos por 13, fizemos o compromisso de quando pudéssemos aumentar e chegar ao preço de mercado do aluguel da região. Só que nesse meio tempo, ele teve que fazer um acerto com a Terra Cap de Brasília. Mais de 1 milhão de acerto. E ele não tinha como fazer. E ele me procurou e falou, pastor, não querem se tornar meu sócio? Vocês pagam e nós nos tornamos sócios na área. Foi o que fizemos. Porque se não houvesse quem fizesse isso, a Terra Cap passaria a prioridade de aquisição para outro. E a Terra Cap veio e me ofereceu a aquisição. Disse, vocês é que estão dentro, o direito é de vocês de comprar. E eu disse, se você passar para o nosso nome, eu passo imediatamente para o nome deles. Porque o direito é deles, eles estão lá há muitos anos. E assim nos tornamos sócios e nós agora só pagamos o aluguel da parte que é dele. A outra parte já é nossa. Mas o mais importante é que agora nós vamos continuar lá e estamos construindo e mudando o lugar ainda um tanto improvisado. Deus não brinca no que fala, querido. Põe a tua vida à prova para ver. Deus não brinca no que falha. Deus cuida, Deus cuida. Muito bem. Mas agora nós deixamos essa questão para depois, noutra hora, para discutir, para dar chance de conversar. E nós vamos caminhar para o fim aqui em Malaquias. Lembrando primeiro de Isaías, que o relógio de Deus está aí batendo e que Deus está fazendo coisas grandiosas e Deus quer fazer algo novo e grandioso por nosso intermédio nessa geração, que pode ser a última geração. Tá certo, queridos? Abra sua Bíblia de novo, por favor, em Malaquias. Tá bem? Malaquias. E nós vamos começar no versículo 10 do capítulo 2. Mas antes nós vamos orar. Santo Deus e Pai,
tudo para tua honra, para a tua glória. Deus do nosso coração festeja com muita alegria, dança, saltita de gozo na tua presença, pelo fato de saber que, sendo nós quem somos, o Senhor nos ama. Obrigado por isso. Deus, renova a tua misericórdia, a tua generosidade sobre nós nesta manhã. Damos-te as boas-vindas, Espírito Santo. É bom saber que o Senhor está aqui em nós. Pedimos que esse seja um momento de instrução, de aprendizado, de crescimento, e que o Senhor nos dê graça de aceitarmos os desafios que o Senhor nos fizer nesse dia. Nós assim oramos ao Senhor com alegria de coração, no nome santo de Jesus. Amém, Pai. Amém. Queridos, vejam aí comigo o versículo 10. Ontem nós falamos sobre como cada pessoa tem que se apresentar diante de Deus. Depois nós vimos como os sacerdotes devem ser vistos, mas havia um outro problema de outra ordem, queridos, que aqui no versículo 10 começa dizendo assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. É interessante, queridos, que Deus aqui fala da nação, e assim o apóstolo Paulo também vai fazer depois, quando escreve aos crentes de Éfeso, quando ele compara o casamento à igreja, né? Aqui ele compara a nação e os relacionamentos da nação com outras nações com o casamento. E veja que curioso aqui. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for. Ou seja, pode ser sacerdote, pode não ser, seja quem for. E o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Não importa que essa pessoa apresente ofertas, o Senhor vai eliminar. Ainda que fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas. Só, olha, vocês estão sendo desleais e cobrindo o meu altar com lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Aí vem o motivo pelo qual Deus não aceitava, e aqui agora é um motivo muito específico, queridos. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Impressionante, queridos. Deus estava com o coração ferido por causa da deslealdade, singularmente a deslealdade dos homens para com as suas companheiras. Deus disse, eu fui testemunha da aliança de vocês com a mulher da mocidade de vocês, e vocês estão sendo infiéis. Havia infidelidade conjugal. Meus amados, é notório, não precisamos repetir isso, como o inferno tem uma estratégia para acabar com a família e está investindo pesado na destruição da família, pesadíssimo. Mas há uma coisa que nós temos que ter em mente, queridos, é que não será automática a preservação da família. Isso não vai acontecer automaticamente. O ladrãozinho voltou aí, foi? Agora é uma aranha. O Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha. Ontem foi o Mickey, o ladrão dos celeiros, né, pastor? Queridos, notem só. Deus deu ao homem 3 funções muito específicas. Os homens não estão entendendo isso de forma plena. Deus fez o homem o líder sacerdotal da sua casa. Deus fez o homem o provedor da sua casa. E Deus fez o homem o protetor da sua casa. Seria estranho se vocês dois saíssem na rua, por exemplo, e depois de uma certa hora, alguém ligasse e dissesse, pai, volta para casa porque está perigoso. E você dissesse assim, eu estou com a sua mãe, estou seguro. Não é estranho? Pode deixar que eu estou com a sua mãe, ela me protege. Isso é esquisito. Mas se for o contrário, ninguém acha esquisito, porque é natural. Ah, seu pai está comigo, fique tranquilo, eu não estou sozinha não. Não é assim? Porque é natural. Isso não depende de ser uma pessoa de físico avantajado, nem nada disso. Depende de outra coisa que não tem nada a ver com o físico, depende de hombridade.
Uma mulher precisa sentir-se segura ao lado de um homem seguro, de um homem que sabe que é homem. Percebem isso? É da natureza humana isso, queridos. Deus criou assim, Deus fez assim. E quando um homem não cumpre esse papel, ele vai fazer o rio correr para cima. É antinatural, não está certo. Quando o rio vai na boa, vai levando vida. Quando tem o pororoque e o rio Amazonas volta, leva destruição às suas ribanceiras. Porque é assim, queridos. É assim que é. É natural, tem que ser natural. Mas hoje isso é um problema tal que eu fui fazer o casamento no ano passado de uma moça que era recém-convertida e o marido convertido há muitos anos. Ele era da igreja desde menino. E ela não, estava chegando no evangelho, chegando. Um dia ela me liga e diz, pastor, eu queria que a gente tivesse uma conversa a três para você convencer ao meu marido que ele é o provedor da nossa casa, não obstante o fato de que eu ganho um salário maior do que o dele. E eu quero que você convença o meu marido que ele é o líder, não porque eu sou machista, porque ele dizia que ela era machista. Não porque eu sou machista, mas porque é biológico, eu sou professora de biologia. E eu estou tentando convencê-lo de que isso é biológico. Ele é mais forte, ele tem mais serenidade emocional para tomar decisões. Há exceções, mas é a regra. Nós não caminhamos pela exceção, caminhamos pela regra. E ela disse, ele não aceita isso. Não, ele disse que não tem essa de que ele vai assumir a responsabilidade de ser o líder de uma casa. Olha, foi difícil para entender isso. E nem sei se entendeu completamente. Nem sei se entendeu completamente. E aí o que acontece, queridos? Para existir Jezabel tem que haver um Acabe. Não tem casa onde haja uma Jezabel sem existir um Acabe. Jezabel foi a mulher que um dia Acabe falou assim, olha, o vizinho lá, dono da vinha, eu quis comprar dele, ele não me vendeu. E começou a chorar, o frouxo. Começou a chorar, sabe? Olha, ele não quer me vender a vinha, coitadinho de mim. Sabe o que Jezabel fez? Foi lá, matou o cara e falou, agora a vinha é tua, toma posse, seu chorão, não é? É tua agora. Por que ela fez aquilo, queridos? Porque aquela mulher estava desenvolvendo um papel que não era o dela. Ela se tornou perversa, podia ser diferente, se ela tivesse um marido diferente. Nós podíamos estar numa condição diferente hoje se Adão tivesse sido o homem que ele devia ser. Veja que a mulher pegou o fruto e não comeu sozinho e ficou por lá, não. Trouxe para ele. Trouxe para ele e ele ficou calado e comeu também. O que ele devia ter feito? Não, mulher, o Senhor disse que não pode. E nós vamos obedecer ao Senhor. Me dá de volta aqui, vou levar lá na árvore. Senhor, agora não tem como colocar na árvore, mas vai ficar aqui debaixo, mas fique claro, nós estamos devolvendo. As coisas seriam diferentes. Mas ele abriu a porta do paraíso que Deus entregou para ele ao inferno. Quando? Quando ele não fez o que tinha que fazer, quando ele não foi quem ele tinha que ser. Percebem isso, queridos? Irmãos, não sei porquê, aí vem o lado oposto. Os homens começaram a oprimir as mulheres por serem mais fortes, por ter mais testosterona, começaram a ser opressores. Opressores. Não é bater nas mulheres, é oprimi-las. Como agora estão dizendo que aí um certo filho de presidente fez. Opressão. E aí as mulheres reagiram a isso. Precisava de uma reação? Precisava de uma reação. Só que elas saíram do 8 e não pararam no 80, foram do 8 para o 800. E querem agora o direito de serem elas, o homem da casa. O que é patético, o que é ridículo. Então, uma boa parte delas não se sentem felizes em ser quem são e parece que é uma luta real. Não é. As feministas não lutam pelas mulheres. Elas lutam por aquelas do sexo feminino que concordam com elas. Se não concordar, está fora. Está fora, é uma grande mentira, é uma grande hipocrisia. Mas isso está sendo passado nas narrativas e sendo acreditado pelas pessoas. Irmãos, nós estamos falando de Deus fazer o novo, mas não é fazer um novo relacionamento conjugal fora dos princípios da palavra de Deus, não. Nesse caso, é voltar aos princípios para que o novo aconteça. Mas aí nós temos que dar um passo atrás. E esse passo atrás é buscar em Deus o relacionamento como ele deve ser. Eu vou dar um exemplo disso. Porque há uma ideia de que o homem lidera sacerdotalmente a sua casa porque ele é o cara que trabalha e tem o dinheiro.
E aí vale a regra do ouro, como diz os americanos, né? A regra do ouro é que quem tem o ouro faz as regras. Mas não é assim. Primeiro eu quero dizer o seguinte, queridos. Em pouco tempo as mulheres vão mandar no mundo. Um dia eu perguntei para os irmãos assim, quando é que vocês acham que as mulheres vão mandar no mundo? E um disse assim, não, nós temos que perguntar quando elas começaram a mandar no mundo. É simples, querido. Você vai a uma sala de uma faculdade qualquer, lá tem 100 alunos, 80 são mulheres. Vai para os mestrados, a absoluta maioria são mulheres. Para os doutorados, a absoluta maioria de mulheres. Elas se preparam muito mais. Isso começa na infância. Enquanto os meninos estão jogando os joguinhos do telefone, as meninas estão lendo, discutindo. Eu fiz isso na prática em casa e vi. Quando paravam os meninos iam jogar. Quando paravam as meninas iam discutir entre elas o assunto que nós estávamos tratando. Então, queridos, como 2 mais 2 não dá 5, vai dar 4 sempre. As mulheres vão liderar, elas serão CEOs das grandes empresas, etc. Agora veja, eu conheci uma senhora que era subtabeliã de um cartório e ganhava muito dinheiro. Vamos imaginar que ela ganhasse um salário de 100 mil. O marido era motorista de caminhão, ganhava 5. Ela o amava e queria continuar com ele. Ele a deixou, porque ele se sentiu inferior a ela. E ele achava que não podia ser aquilo. A mulher não podia ganhar tanto. Eu sonho com isso, né? Eita bênção, já pensou? Ele disse, não pode, e separou dela. Muito bem, as mulheres estão caminhando nessa direção, mas, queridos, isso nada tem a ver com a quantidade de dinheiro. Quando nós estávamos no 3º ano de casados, a Ana disse que queria um dinheiro para comprar um batom. E eu disse assim, Ana, você já tem 3, mais um. Ela me fez uma pergunta mais ou menos nessa direção em relação à pesca. Ela disse, quantos anzóis tem naquela caixa de pesca? Eu disse, tem muito. Quantas vezes você me pediu opinião sobre o anzol que ia comprar? Nenhuma. E eu até para comprar batom tem que ter a tua autorização. Fala sério. Aí eu fiz essa pergunta que não deveria ter feito. Eu disse, Ana, eu estou sendo opressivo? Ela disse, sim, você está me oprimindo. Eu pensava que eu era o cara perfeito, né? A gente sempre acha. E eu disse, então nós vamos mudar essa realidade. Daqui para frente, você administra o dinheiro que vier como salário. Isso foi no 3º ano de casado. Nós estamos com 41 e continua assim até hoje. Vindo para cá, eu pedi para ela passar um dinheiro para minha conta, para eu fazer um pagamento. Ela controla o salário. Nós temos outras atividades, tive atividade rural, eu cuidava desses negócios. Mas ela sempre cuidou da administração do salário, para cuidar do lar, etc. Mas nós nunca mudamos nossos papéis em casa. E eu sei que ela é feliz no papel que ela tem, porque se não fosse, ela me diria. A gente se trata sempre com muita franqueza, com muita transparência. Ela me diria, ela está feliz e eu também muito feliz. E eu continuei sendo o líder sacerdotal da minha casa, sendo o provedor da minha casa, sendo o garantidor da segurança da minha casa. Percebem, queridos? O diabo, antes de entrar na minha família, vai ter que bater comigo. Ele vai ter que me enfrentar, antes mesmo de enfrentar os membros da família. Nós temos que entender esse papel, irmãos. Ali estava havendo infidelidade. A gente pensa de infidelidade sempre como um ato sexual com a pessoa errada. Em última instância, é isso mesmo, né? Você adulterar é a infidelidade final, infidelidade ao máximo. Mas existem outras formas de infidelidade também, porque a palavra ali não começa só com fidelidade, é lealdade. Lealdade. Nós trabalhamos na liderança da nossa igreja nesse tripé: lealdade, transparência e amor. Se eu tenho algo para dizer de um líder da minha igreja, eu falo para ele, não falo para outro. Eu sou leal a ele. Só que eu falo com absoluta transparência, mas uma transparência com amor, não com agressividade. Essa lealdade é fundamental, queridos. Lealdade ao cônjuge. Se eu souber que as pessoas sabem de coisas importantíssimas para Ana e para mim, que ela falou para outros e eu não sei, eu vou me sentir ferido. Porque o maior amigo que ela tem sou eu. E a maior amiga que eu já tive nesse mundo é ela. Então nós somos leais um ao outro. Deus diz assim, vocês estão sendo desleais uns com os outros. É preciso haver lealdade e fidelidade. E Deus diz assim, eu sou a testemunha da aliança que você fez com a mulher da tua juventude. Só que você está sendo infiel a ele. E agora Deus vai dizer, queridos, algo muito duro. Porque Deus é amor, é o que a palavra do Senhor nos ensina. Mas aqui o nome de Deus vai estar atrelado a ódio. Reparem só.
não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? Fez um só dos dois. E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Presta atenção. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Por quê? Porque o Senhor Deus de Israel, o seu Deus, meu irmão, o seu Deus, minha irmã, e o meu Deus, diz que odeia o repúdio ou o divórcio. Deus odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Vocês viram uma coisa curiosa, querido? O divórcio está atrelado aqui à palavra violência. Deus tanto odeia o divórcio quanto odeia a violência. E é essa a luta, né? Para que o mais forte não seja violento. Ao contrário, que o mais forte use da sua força para proteger e não para violentar. Não para violentar. Como nós precisamos aprender essas coisas simples da palavra de Deus, queridos? Simples. Pasmem, e que quem aqui não estiver em Cristo, feche os ouvidos para não ouvir isso. Mas uma grande parte dos problemas de agressão à mulher ainda acontece nas igrejas evangélicas. E até por parte de pastores evangélicos, por incrível que pareça. Como é que pode ser isso? Como é que essa pessoa pode pensar em ser usada por Deus, em ser instrumento na mão de Deus, quando ele nunca entendeu o seu papel, nunca entendeu o seu lugar, nunca entendeu porque Deus deu a ele tantas testosteronas, porque ele é mais forte fisicamente? Por que isso? Qual é a razão de Deus fazer isso? Deus fez um jardim, plantou um jardim e disse para Eva: Eva, enquanto Adão sai para caçar, vai cuidar do jardim, vai plantar e colher? Não. Deus disse para ele: vai plantar o jardim, vai cuidar do jardim, vai trabalhar. Vai trabalhar. Trabalho é bênção, querido. Se nunca tivesse havido pecado no mundo, haveria descanso, mas também haveria trabalho. Trabalho é uma bênção de Deus, uma grande bênção. Eu vou dizer mais um detalhe sobre isso aqui, queridos. Isso vai parecer estranho e até meio fora de contexto quando eu disser. Mas os pais precisam explicar isso aqui para os filhos. Deus não erra, certo, irmãos? Ele viu o que tinha feito e viu que tudo era bom. A gente não sabe se Adão tinha umbigo, mas com certeza a gente sabe que Eva tinha ímen. Adão tinha umbigo, não sei, ele não precisou, né? Também não interessa. Mas Eva tinha ímen. Então Deus errou o projeto, que aquilo não serve para nada. Para quê? Essa virgindade existe para quê? A Bíblia não fala. Eu tenho a minha teoria. Aquilo existe para um propósito. Deus diz assim: eu fui testemunha entre ti e a aliança que você fez com a mulher da tua mocidade. Como é que a gente faz aliança com a mulher da mocidade, queridos? E quando Deus fala em aliança, lembre-se disso, até na lei, pouco depois do Monte Sinai, Deus falou: faz um sacrifício e faz uma aliança com sangue. O ímã existe para sangrar, para fazer uma aliança de sangue, porque a vida está no sangue. É tão curioso, queridos, que mesmo as relações sexuais continuadas, se não for no relacionamento do casamento, a recomendação é o uso daquele preservativo. Por quê? Porque existem microsangramentos. Os líquidos seminais não transmitem as doenças, mas o sangue sim. Então tem aquilo para impedir que o sangue contamine o sangue do outro, porque sempre há microsangramentos. É uma aliança de sangue que é feita. A Bíblia diz que se eu deixar a Ana e me deitar com uma mulher adúltera, eu me tornarei um com ela. Como é que eu me torno um com ela? Enfiando o dedo no nariz dela? Abraçando, beijando? Pôr na minha língua dentro da boca dela? Não, posso fazer tudo isso sem me tornar um com ela. Mas se eu fizer sexo com ela, eu sou um com ela. Eu fiz uma aliança de sangue com ela. Eu fiz aliança. Deus disse que eu sou um com ela. Olha que confusão. Eu sou um com ela e depois eu volto e sou um com a Ana. O que eu estou trazendo dessa nova aliança? O que eu trouxe para a minha casa, para a minha família, dessa aliança dupla que eu tenho agora? Porque eu fiz uma aliança com aquela pessoa e está feita. Está feita, é uma aliança de sangue, é uma aliança, portanto, de vida. De vida. Duas coisas que eu tenho a dizer, queridos. Primeiro, quem fez esse tipo de aliança precisa desfazê-la. Você teve uma vida promíscua, você teve uma vida longe de Deus, se relacionou com mulheres que não eram sua esposa, você, esposa, se relacionou com homens que não eram seu marido, então se ajoelhem diante de Deus e quebrem essa aliança feita.
Porque Deus diz que você se tornou uma só com aquela pessoa. Por que vira uma só? É um sangue só, é uma aliança de vida. Isso é muito grave, é muito sério. Muitas coisas acontecem, a gente não sabe por que está acontecendo, mas existe um motivo, existe uma razão, tem uma aliança feita. Aquela pessoa pode ter uma aliança com o diabo. E você trouxe agora essa aliança do diabo para dentro da sua casa. E para o seu relacionamento. E continuou numa aliança de vida aqui dentro. Vê que confusão é essa. Então isso quem já teve tem que desfazer. Precisa desfazer. E o segundo aspecto, pais, mostrem isso para os seus filhos. Mesmo nas igrejas, os pais já estão tomando como normal. Queridos, o que é uma coisa pode ser comum. Mas por ser comum não significa que é normal. É comum hoje os jovens se relacionarem sexualmente, antes do casamento, fora do casamento. Mas não é normal. Não é normal. Mas isso tem que ser dialogado com franqueza. Com franqueza. E não espere até determinado ponto nesse namoro, porque fósforo e gasolina, depois que chega perto, é difícil impedir o incêndio. É difícil demais. Por isso nós casamos jovens. Porque nós percebemos que o nosso namoro estava esquentando além da conta. Então nós oramos ajoelhados na sala da casa do pai dela e dissemos, Senhor, nós vamos casar, não vai dar para ficar assim. E eu pedi a Deus meios para casar. Um dia eu conto o milagre que Deus fez para ele poder casar, foi impressionante. Mas nós casamos, pedimos ao Senhor e Ele concedeu. Ele concedeu. Havia um risco, nós fugimos do risco. E nos arrependemos de não ter casado antes. Alguém dizia assim, para que casar jovem assim? Vai aproveitar a vida primeiro. Eu disse, o que eu posso aproveitar da vida que eu não posso aproveitar ainda melhor ao lado da mulher que eu amo? Ora, claro, não é? Não havia nada melhor que eu pudesse fazer sozinho. Então foi uma bênção termos casado, ela com 18 anos, eu com 21 anos. Não foi? Ela fez 19 no dia que casamos. Eu fui o grande presente na vida dela. Naquela noite ela fez 19 anos, eu entrei de presente. Agora reparem, queridos, os homens ficam aguardando ansiosamente para aquele momento e as mulheres apavoradas, né, geralmente. Uma mãe chegou para mim e disse, pastor, vai dar errado o que está acontecendo. A namorada do meu filho vive sentada no colo dele. Eu vou dizer, queridos, eu sou um velho de 63 anos, mas mulher não senta no meu colo. Não pode, não pode. Só você, né, boneca? Não pode. E aí, eles insistiram nisso. Aí eu chamei os dois jovens para conversar. Coloquei assim, um do lado do outro. Aí eu disse assim, rapaz, ele é dono de uma academia. Eu falei, mas rapaz, você está bem firmado, hein? Você está forte, cara. Peguei no peito dele assim, falei, você está muito forte, meu irmão. Peguei na perna também. Falei, você está um cara forte. Aí eu disse assim, eu estou olhando agora para ela. Eu posso pegar no peito dela para ver se está forte também? Aí ele deu aquele sorrisinho de Mona Lisa, né? Falei, posso pegar na perna dela? Eu falei, não. Eu não posso pegar na perna dela, nem entre as pernas dela, nem no peito dela. Sabe por quê? Eu não sou marido dela. Você, por acaso, é? Porque você está fazendo isso. Você é marido dela? Ele disse, não, pastor. Eu falei, então por que você acha que tem o direito de fazer isso? E você, por que permite que ele faça isso? Isso está errado. Vocês já estão traindo um ao outro e ao Senhor. E tem uma coisa aí, queridos. Tem uma coisa aí para aqueles casais que começam fora do casamento. É que depois eles têm problema, não sabe por quê, mas presta atenção. Se a Ana tivesse entregue a mim, não sendo a minha esposa, e depois de casada ela se entregasse ao vizinho, eu até poderia reclamar, mas ela podia dizer, mas você me quis quando eu não era sua esposa, qual é a reclamação? E você foi meu sem ser meu marido. Então só continua acontecendo. Gera desconfiança, queridos. Isso gera problemas no casamento que pode ir pela vida fora, até que se acerte. E o que é pior, já vi um casal se separar depois de uns 30 anos de casado, porque ele se matava de ciúme pelo que ela fez com o namorado com quem ela transou antes. Ele não engolia isso, ele ficava imaginando isso. Mais de 20 anos de casado. E ele sofria pensando como é que eles fizeram aquilo. E ela diz, pastor, eu não suporto mais. Eu não aguento mais.
esse fardo na minha vida. Ele é um fardo na minha vida só por causa disso. Irmãos, Deus deu o modo natural das coisas acontecerem. E nós precisamos ensinar isso à nova geração. Nós precisamos ensinar a nova geração, desde criança. Não pega a sua menininha porque é bonitinha e desde pequenininha começa a mostrar a bundinha dela fora, não, porque você não faz isso com o seu filho. Você não bota um shortinho de banho no seu filho com metade da bundinha para fora, mas pega a menina e faz. Para quê? Para quê? Começa aí, queridos. Cuidem disso. Prestem atenção nisso. Perna de menina para homem é perna de menina, não é árvore. Temos que zelar por isso, dessas coisas. Ah, mas é a moda e tal. Ninguém tem que ser cafona, queridos. Não estou vendo ninguém cafona aqui. Cafona ainda é uma palavra que a gente fala ou não? Mais do nosso tempo, né, pastor? Não estou vendo ninguém demodê aqui. Tá certo? Piorou? Ai, meu Deus do céu. Qual é a palavra da agora, pastor? Você que é mais moderno do que eu? Brega, é? Não estou vendo ninguém brega, ok. Mas reparem nisso, queridos. Você não tem que ser brega, né? Mas também você não tem que estar se mostrando por aí. Vou dar agora uma palavra às irmãs. Irmãs, prestem atenção nisso. Vocês sabem que querem ser vistas. É natural. Uma mulher está na natureza dela ser admirada. Tá certo? Ela quer ser admirada. Se ninguém mais repara, quando ela corta o cabelo, quando pinta, quando mexe nos olhos e tal, ninguém reparou, isso não é bom. Ela não se sente bem com isso. E há uma coisa curiosa, não tem como negar isso das mulheres, porque a Campanholo, uma deputada lá de Santa Catarina, um dia desse, disse um negócio curioso. Ela disse, os homens se entregam, porque quando passa uma mulher bonita, ele faz assim, ó. Ele vira o corpo todo. E ela diz, nós mulheres não fazemos isso. Nós continuamos aqui, mas o olho, ó. Nós só olhamos com o olho. Os homens olham com o corpo inteiro e se entregam. Mas as irmãs sabem que são notadas. Sabem que são notadas. E esperam ser notadas, mas podem ser notadas com recato. Faça todo o possível para que ninguém nunca tenha aparência da sua genitália, nem que seja por fora da calça que você estiver vestindo, como aquelas da academia. Porque não será notada como um pedaço de bolo, será notado como a sua genitália. Tá certo, querido? Vai se perceber e ele vai imaginar a sua vulva ali por baixo. Se você queria isso, está querendo errado. Está querendo errado. Aquele narcisismo todo que tem na academia é o que me faz me afastar muito da academia. E eu pensei que era só eu que tinha esse problema. Eu conversei com a moça da academia um dia desse, e ela falou, isso pra gente aqui é uma dureza para trabalhar. O exibicionismo das mulheres e dos homens aqui é um negócio impressionante. Só que ela me disse uma coisa curiosa, ela disse, dos homens ainda é maior. Ainda é maior. Eles ficam naqueles espelhos, né, mostrando o braço. Eu quero lá ver braço de homem, né, queridos? Meus amados, parecem coisas bobas do cotidiano. Mas é assim que a gente se torna desleal. É assim que quando chega a hora daquele sexo prazeroso que Deus te permitiu ter com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu cônjuge, enfim, nessa hora você se masturba em cima de um corpo ou embaixo dele, porque a sua mente está no outro. Entende isso? É claro isso para vocês? A sua mente está longe dali. Porque você está contaminado. Você está contaminado pelo que anda vendo, pelo que anda apreciando e tal. Cuidado com tudo isso, queridos. Cuidado com tudo isso. Tem mais de uma maneira de ser desleal. Não necessariamente uma infidelidade extrema, como eu disse, no caso de uma relação sexual indevida. Mas há outras formas de deslealdade também, de opressão. Nós precisamos rever isso nas igrejas e nós precisamos ensinar aos nossos filhos e netos, à nova geração, a maneira certa de ser feliz, queridos. Porque mais do que nunca os casais estão se separando. Como é que a coisa está melhorando se não está dando certo? Não está dando certo é porque não é assim que Deus criou. Está fora do projeto de Deus. Mas quando a gente volta ao projeto de Deus, como é que acontece? Minha avó, termino aqui essa parte. Minha avó era minha amiga muito chegada. Então eu perguntei para ela como foi o namoro com meu avô. Como é que ela o conheceu? Ela disse, eu fui levado pelo meu pai a uma festa numa fazenda. O pai dela era fazendeiro também. Fui a uma fazenda, lá tinha uma festa. E lá eu vi o seu avô. E ele me viu. Nós não falamos um com o outro. Mas meu pai me perguntou o que eu tinha achado e eu falei que achei interessante.
Certamente perguntaram a ele também, e marcaram uma nova festa. Na nova festa, eles foram apresentados, se cumprimentaram, sentaram no mesmo banco, não numa cadeira ao lado da outra, no mesmo banco. 3 ou 4 palavras e encerrou-se o assunto, despediram-se, foram embora e marcaram a data do casamento. Eu disse, vó, você casou com um estranho, como é que você casou com uma pessoa que você não conhecia? A resposta dela, eu não sei, mas se ele estivesse vivo, eu estaria casada com ele até hoje, porque eu o amei muito. Olha, queridos, aí você diz, mas isso está errado. Irmãos, eu vou lhes dizer uma coisa, nem a Bíblia ousou dizer exatamente como tem que ser. Não tem uma receita de bolo para isso, não tem. O que a palavra do Senhor diz? Há 3 coisas que não entendo, sim, há 4 que são maravilhosas demais para mim. O caminho da águia no céu, a cobra na penha, o navio no meio do mar e o caminho de um jovem com uma donzela é um mistério. Nem Deus explicou o mistério, porque ele não é para ser explicado. Ele é para ser desfrutado, vivido, experienciado. Você pode ler qualquer livro que para ajudar no casamento, mas a sua experiência será única. Não tem receita de bolo para uma família, mas tem princípios na palavra de Deus que norteiam a família. Eu dei uma ordem para o meu filho, um dia ele perguntou por quê, eu disse porque eu ordenei, e é a minha vez de dar ordem. Quando chegar a sua, você dê as ordens, e agora fui eu que dei. E é a minha vez de dar a ordem, e é a sua vez de obedecer. Obedeça, não tem que te explicar por quê. Meu filho e eu somos inimigos ou distanciados, pelo contrário. Até hoje nós nos encontramos só para tomar café e conversar fiado nós dois. Temos longas conversas, saímos juntos de moto para passear. Ele liga para mim, eu ligo para ele, a gente sai, passeia, senta, come pão de queijo e toma cafezinho. Somos amigos, queridos. A minha filha e eu também somos amigos. São amigos da mãe também, igualmente. São amigos da mãe. Tudo muito transparente, tudo muito dialogado. Muito dialogado. Nós precisamos rever essas coisas, queridos. Precisamos rever isso. Mas não é ficar comprando livro de autoajuda, tem um japonês aí que escreve sobre meninos e tal. Tudo isso é muito legal, é interessante, serve de ajuda. Mas vai para a palavra de Deus e o que ela falar, faz. O que ela falar, faz. O filho tem que obedecer, então ele tem que obedecer. Vou dizer uma coisa para os pais mais jovens. Eu disse que ia acabar lá atrás, não acabei, né? Só isso. Jovens pais. Quer ver o seu filho se dar bem na vida? Quer ver o seu filho ser saudável, viver muito? Ensina o teu filho a te honrar. É promessa da palavra de Deus. Não é? Tem que ensinar. Ensina o teu filho a te honrar. O filho não precisa ser ensinado a mentir, tem que ensiná-lo a falar a verdade. Mentir ele sabe sozinho, desde que nasceu. Não é? Mentir ele sabe sozinho. O seu filho não vai naturalmente aprender a te honrar. Ele vai querer ser honrado. Porque quando ele é criança, tudo gira em torno dele. Tudo gira em torno dele, mas você tem que ir mudando esse eixo. Para ele entender, para que ele se dê bem na vida e viva muito, ele é que vai te honrar. Então, a melhor carne do prato não é para ele, é para você, e ele vai te oferecer. Quando você for à minha casa, e está convidado a fazê-lo, lá na minha casa você vai ver que na cozinha tem uma copa e lá tem uma mesa com 6 cadeiras. Era o nosso número, é até hoje. Agora veio a Manu, precisa de uma cadeira a mais. Mas lá tem o meu lugar. Então, se chega um convidado deles, por exemplo, e se senta lá, eles pedem para ele mudar de lugar e diz aqui é a cadeira do meu pai. Por que eu fiz isso, querido? Eu fiz isso para que eles entendessem que esse é o meu momento. Eu serei honrado. Eles vão me honrar. Meu filho entendeu isso muito bem, não foi me ouvindo. Foi ouvindo um sermão de um presbítero numa igreja uma vez. Ele disse, foi o mais importante que eu já ouvi. Mais transformador. E a vida dele é uma bênção. Vou dar um detalhe. Nunca tive condição na época para pagar aula de inglês para o meu filho. Não pude pagar aula de inglês para ele. Ele já deu aula na Universidade da Nissan dos Estados Unidos, no Pentágono, na Casa Branca. Agora ele estava trabalhando no BI já fez a Netflix, agora era da Porsche. Ele fez o BI da Porsche. Falando inglês todo dia, toda hora, se reunindo em inglês com as pessoas. Porque ele honra pai e mãe. E Deus o abençoa. Mas ele valoriza tanto a família, que ele podia ir agora para os Estados Unidos ganhar 100 mil por mês. E eles estão atrás dele. Atrás dele. Sabe por que ele não quis ir? Eles queriam que ele fosse para ser diretor da empresa. Ele disse, não vou,
porque eu sou casado e eu não vou passar 20 dias no avião pelo mundo afora enquanto minha esposa está sozinha. Eu casei para ficar com ela. Então, para rodar o mundo eu não vou. Eu vou ficar com a minha esposa, mesmo que eu ganhe muito menos. E assim ele trabalha aqui do Brasil mesmo, só vai lá de vez em quando. Ele trabalha para uma empresa americana. Vocês entendem que isso é família, queridos? Isso foi um aprendizado, isso foi ensinado a eles. Eu quero o melhor para o meu filho, mas ele precisa me honrar para se dar bem, para viver bem. Isso, sobretudo, para os jovens pais, tá certo? Os pais se matam, até da igreja eles praticamente saem, esperando que possa dar tudo que o mundo tiver para os filhos. Você quer que o seu filho se dê bem? Ensine-o a te honrar e ensine uma outra coisa que eu mencionei ontem. Ensina o teu filho a confiar em Deus e não buscar segurança. A segurança vem do mundo, a confiança é em Deus. Ensina o teu filho a confiar em Deus e vai dar tudo certo para ele. E se o seu filho largar tudo isso, meu filho deixar tudo aquilo e virar vendedor de pastel no sinal? É do Senhor? Foi Deus que disse isso? Aleluia, nós vamos fazer festa do mesmo jeito e ele vai levar pastel para a gente comer um sábado lá em casa. Percebe isso, querido? Não é quanto ele ganha, não é o emprego melhor que ele... O que nos alegra o coração é saber que o meu filho hoje, por conta própria, ele gosta muito de estudar. Ele nos surpreendeu há poucos dias dizendo que está fazendo mais 2 cursos superiores, porque ele achou que a distância era tão fácil, que ele resolveu, nem sei que curso é, de História e Geografia, alguma coisa assim, Biologia, Química, e uma outra coisa lá. Ele está fazendo mais 2 faculdades e uma pós-graduação ao mesmo tempo. Ele gosta muito de ler, de estudar e tal. Mas o que ele quer mesmo agora é fazer teologia, está fazendo teologia também. Porque ele quer servir a Deus melhor. Um pai tem maior alegria do que essa, uma mãe tem maior alegria do que essa, queridos? Não tem. A minha filha é idem. A minha filha é uma ótima pregadora. Meu filho, às vezes, prega no domingo à noite na igreja. Essa é a nossa alegria. Se ele fosse pasteleiro, a alegria seria a mesma, desde que ele continuasse sendo o servo de Deus que ele é. Ensine isso para o seu filho, tá certo? Ok. Família, nós precisamos de um recomeço na família para Deus fazer obras grandes na família, Eu já contei muita história, pensei em contar outra sobre a família, mas não vou. Vamos adiante. Vamos adiante, porque a gente tem que terminar esse texto. Aqui agora, queridos, você vai para o versículo 13. Nós já vimos do 6 ao 12. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Eles estavam dizendo o seguinte, que diferença faz ser um crente? A gente passa por tudo que todo mundo passa, não é? Esse povo aí é cheio de soberba e está tocando a vida muito bem. E por que eu tenho que andar no temor do Senhor? Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. É passado. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E olha o que dizia nesse memorial, queridos. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Realmente não estava havendo diferença. E por que não estava havendo diferença, queridos? Porque aqueles que deveriam estar tendo uma vida diferenciada diante de Deus, não a tinham, mas queriam um tratamento diferente. É como fazer do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Não tem como. Se você vive como ímpio, o resultado é vida de ímpio. Se você vive como servo, o resultado é vida de servo. Em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas. E assim, você vai ver como vale a pena ser um discípulo de Jesus. Você não vai andar como o salmista cujos pés quase resvalaram quando viu a prosperidade do ímpio. Está no Salmo 73. Você vai ver que há uma diferença e uma diferença grande. E aí, queridos, eu quero dizer uma coisa.
De propósito, há momentos que Deus faz da nossa vida uma aventura. De propósito. Eu vou tomar esse gancho para incluir a família nisso. A Ana e eu pastoreávamos uma igreja, lá no Lago Sul. De 103 igrejas, eu tinha... Só um pastor que você conhece, Adailson Sandoval, tinha o mesmo salário que eu. Eu tinha o maior salário de todos. Eu morava no Lago Sul, numa casa na QL 16, quadra do lado do lago, que são as mais caras. Eu morava na QL 16, num lote de 2.000 metros quadrados, numa casa tão grande que uma das salas eu passei a usar como garagem. Era uma casa enorme. Para a Ana e nós com 2 crianças. E eu tinha um carro oferecido pela igreja. E eu caminhava, o meu lugar de caminhada era ali na altura da Península dos Ministros até o Pontão. Então eu estava no meio da nata. E Deus chegou para mim e disse que eu devia sair de lá. Sair. Para onde? Sair. Para onde vai não importa, vai sair. E aí eu falei que ia sair, meu sogro me chamou a atenção, falou, você não é mais um cara sozinho. Você agora é um homem casado, tem 2 filhos, pensa bem. Porque quando era garoto eu fui sozinho, sem dinheiro para a França. Falou, você não pode fazer isso mais. Aí fiquei na dúvida. E a Ana e eu começamos a orar sobre isso. E o Senhor me deu um sonho. E quando me deu o sonho, Ele confirmou que o que Ele queria para mim era aquilo. E aí eu falei para a Ana, nós vamos sair. E ela disse, vamos sair. Deus confirmou no coração dela também. Então era o mês de setembro. E nós não sabíamos, porque eu só seria pastor naquela igreja até dezembro. Depois disso, o aluguel da casa seria por minha conta. Hoje seria o aluguel talvez de uns 15 mil até 20 mil reais. Seria por minha conta e eu não teria um centavo mais de salário. O carro eu tinha que devolver para a igreja. Eu não teria onde morar e não teria um centavo de salário a partir do dia 1º de janeiro. E eu não sou irresponsável. Não sou irresponsável. Só que quando Deus falou aquilo em sonho e confirmou no coração da Ana, Deus trouxe serenidade ao meu coração e disse, está feito, é isso que nós vamos fazer. E o que vai acontecer pela frente está na mão do Senhor. Você pode imaginar nos 6 meses seguintes quantos milagres eu poderia contar que Deus fez. Mas eu quero que você saiba disso. Em fevereiro nós estamos nos mudando para a casa que nós moramos até hoje. Ela deve ter uns 400 metros de casa. São 4 suítes. Nós moramos lá até hoje. Mas eu não tinha nem salário. Um dia não tinha dinheiro nenhum. Zerou. Uma ajuda aqui, outra lá e zerou. Aí um senhor de uma igreja pentecostal parou lá na nossa casa. Ele disse, eu vim aqui trazer algo de Deus para vocês, mas quem mandou pediu para não falar. Não pode saber. E ele estava com um carro super lotado para uns 2 meses de compra do Carrefour, supermercado Carrefour. E ele encheu a sala da nossa casa de compras. Foi para uns 2 meses. Deus fez isso muitas vezes. E agora eu vou te dizer uma curiosidade. Eu fiquei 1 ano e meio sem salário nenhum. Quando eu faço o balanço do dinheiro que eu tive nesse 1 ano e meio, eu nunca, fora daquele 1 ano e meio, tive um salário tão grande, nem quando eu era servidor público. Impressionante, queridos. Sabe quanto foi a média do meu salário nesse período aí de 1 ano e meio? Hoje seria na faixa de próximo de 40 mil reais por mês. Próximo de 40 mil reais. Quando finalmente chegou o primeiro salário direto da pequena igreja que estava formada com 26 pessoas, com 28 pessoas, sabe qual o salário que eles me propuseram? 27 salários mínimos. Eu disse, vocês não têm condições, isso é mais de um salário mínimo por pessoa. E eles disseram, esse problema é nosso, não é seu. Nós estamos te propondo, vamos te pagar 27 salários mínimos por mês. Para pastorear 28 pessoas. Pensa na manhã, pastor. Pensa na manhã, não é? Irmãos, Deus fez coisas tremendas nesse tempo todo. Fez coisas grandiosas nesse tempo todo. Há uma diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve. E sabe qual é a principal diferença? A diferença é que o seu sustento, o cuidado sobre a sua vida não vem de qualquer um, vem de Deus. Lá fora vem de qualquer um, para você não vem não. Aquela igreja era um instrumento que Deus estava usando, podia usar outro instrumento. Podia usar. Um dos instrumentos que ele usou na ocasião foi uma pessoa de Goiânia. E o carro, como é que eu resolvi o problema do carro? Eu tinha levado a Cristo de volta um homem que estava fora do evangelho há muitos anos. E de uma hora para outra ele ficou rico. Assim, em 1 ano e meio. Ganhou uma concorrência pública e ficou rico. Até foi depois morar nos Estados Unidos. Ele ligou para mim e falou, nós já combinamos aqui, você não pode ficar a pé.
passe numa concessionária e pegue um carro para você. Escolhe o carro lá, nós vamos lá pagar. Mandou escolher. E cadê o tempo para escolher o tal do carro? Passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e eu não escolhi o tal do carro. E eu andando numa motozinha para lá e para cá. E você não pode fazer isso, pastor, vai buscar o carro. E eu não tinha jeito, e eu ia para a África na semana seguinte. Falou, você vai viajar e deixar sua esposa a pé sozinha. Falei, meu irmão, eu não tenho tempo para ir lá. De lá eu vou ter que ir para Detran, vou ter que emplacar esse carro, eu não estou com esse tempo. Ele falou, um carro que tem na minha casa serve? Eu falei, serve. Qual? Qualquer um. Ele falou, então vai lá na minha garagem e pega um para você. Aí eu fui lá, peguei um dos carros dele, e ele depois foi lá e comprou o carro que estava planejado comprar. Ele ficou com o novo e eu com o usado. Porque, queridos, não faz diferença. Não faz diferença, era só um carro. Era só um carro. Mas eu entendo o tempo inteiro, queridos, que Deus usou esse irmão para o carro, usou outro para outra coisa, aquele para fazer compra, mas foi Deus que me sustentou o tempo todo. A fonte pagadora pode ser aqui desse mundo, mas quem mandou fazer foi Deus. Deus mandou. Essa é a diferença entre o que serve ao Senhor e aquele que não serve ao Senhor. Há uma diferença. Não pense que o ímpio é tratado como você, não. A riqueza dele, o crescimento dele pode ser o laço do diabo na cabeça dele. Porque o diabo criou uma gaiola de ouro, com 3 hastes de ouro nesse mundo: prazer, poder e dinheiro. E é assim que o diabo segura os ímpios, com poder, com prazer e com dinheiro. Mas você deu sustento, com muito ou com pouco, mas sempre com o suficiente. É isso que temos que entender, queridos. Por isso, há uma diferença, sim, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aquilo novo que Deus vai fazer na sua vida é Deus. É Deus que abre a porta para você, se você esperar nele. Espera nele, ele vai fazer, é ele que faz. Mesmo que o instrumento seja estranho. Lembra da história da mãe que estava orando, pedindo a Deus pão para o café da manhã sem ter? E um homem escutou a oração, falou, vou pregar uma peça nessa mulher. Foi a uma padaria, comprou pão, trouxe enquanto ela orava e pôs o pão em cima da mesa. Aí quando ela abriu os olhos, o pão estava lá, ele disse, obrigado Deus pelo pão dessa manhã para o café da manhã. Ele disse, Deus nada, quem trouxe esse pão fui eu. E ela disse, se foi o diabo que trouxe, não interessa, foi Deus que mandou, ponto. Entende isso, querido? Deus está no controle, Deus está no controle. Há uma diferença, queridos. Viva essa diferença. Glorifique a Deus nessa diferença. Não queira ser igual. Não imite o ímpio. Não queira ter o que o ímpio tem. Não queira ser como o ímpio é. Você não é ímpio, você é servo. Você foi lavado do sangue do Cordeiro. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Você é primeiro e único. Não seja igual. Não queira ser igual. Eu sei que isso é clichê, mas me impressiona que eu um dia na minha vida quisesse ser igual a outros. E eu quis. Eu era muito magro, muito magro. Então eu só tinha joelho e cabeça. Joelho e cabeça. Eu queria ser forte, né? Os meninos querem ser fortes para ir para o acampamento, tirar a camiseta e ficar andando. Todo homem vai para a academia, não sei porque, passou a amar aquela camisa que dá a volta aqui, né? Nunca quiseram antes. Aí, um dia eu estava passando em frente a um clube lá em Brasília, chamado Primavera, e lá fora, estava havendo um evento lá dentro, acho que uma festa, e lá fora estavam 2 sujeitos muito fortes vigiando a entrada, controlando a entrada. Eles eram muito fortes, muito grandes, como eu queria ser. Mas eu continuei andando e pensei assim, lá dentro, provavelmente sentado atrás de uma mesa, tem um fracote feito eu, mandando nesses 2 fortes que estão aqui fora. Eu disse, quem manda não é quem tem braço forte, não é quem tem cabeça. Eu estava no início da minha adolescência, quando cheguei a essa conclusão, então investi na cabeça. E acabei casando com a Ana, veja. Entende isso, querido? Amados, nós temos que ver do jeito de Deus. Na perspectiva de Deus, temos que ter a cosmovisão, a visão como nós vemos o mundo, pelos olhos do Senhor, que é a sua palavra, pela revelação dele, que é a sua palavra, para que nós saibamos qual é a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E o final aqui é glorioso, queridos, glorioso. Porque diz assim, pois eis que vem o dia, quem sabe agora, né, queridos, nessa geração, e arde como fornalha todos os soberbos. Aliás, irmãos, tem uma parte aqui que eu quero ler antes dessa. Tem uma parte que eu saltei aqui atrás que eu preciso ler. Aqui no capítulo 3, versículo 17 do 2 e o 3. Depois nós vamos para o final, porque estão coligados. Diz assim, ó. Enfadais o Senhor com vossas palavras e em dizeis em que o enfadamos. Nisso que pensais.
Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desse é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Quer dizer, é a mesma reclamação. Agora presta atenção nisso, queridos. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Um preparador. Quem preparou o caminho para a vinda do anjo do Senhor, queridos? João Batista. Ele preparou o caminho, ele veio e preparou o caminho. Aí veio o anjo do Senhor. Viu que anjo aqui está em maiúsculo? Por isso, porque é uma cristofania. É uma menção a Cristo já no Antigo Testamento. E aí continua e diz assim no versículo 2: Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Irmãos, reparem que aqui fala da primeira, a preparação, a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Fala do anjo do Senhor esperado, que chega no templo, e depois fala daquele que vem para juízo. É a volta de Jesus. E diz algo muito interessante, quando fala que ele virá como um purificador de prata. Conquanto você já possa ter ouvido isso e provavelmente já ouviu, eu vou reprisar. As mulheres foram visitar um purificador de prata. E elas perguntaram para ele: quando é que o senhor sabe que ela está pura? E ele respondeu: quando eu olho para a prata e me vejo nela. Nessa hora eu sei que ela está limpa. Jesus vai voltar como um purificador de prata. Ele quer olhar para o Alcides e quer ver a si mesmo no Alcides. Não como Messias, mas como servo dele. Ele vai olhar para mim e espera ver-se em mim. Ele voltará dessa forma, queridos. Sabe por que ele espera isso de mim? Porque a única forma que as pessoas têm de ver Jesus é na minha vida. É na minha vida. Aquela história de não olha para os homens, olha para Jesus. Eles olham para Jesus, mas é em mim que eles olham para Jesus. Pedro disse para o homem aleijado que estava entrando, na hora que ele estava entrando no templo, na hora nona, 3 da tarde. Ele disse: olha para nós. O homem olhou. E ele disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu vou te dar. Fica em pé e anda. Mas antes de mandar o homem levantar, ele falou: olha para mim. A igreja perdeu a autoridade de dizer olha para nós, mas quer ter a autoridade de dizer levanta e anda. Não terá. Lembra da condicionante? Se, então. Se a igreja tiver a autoridade de dizer olha para nós, ela vai ter a autoridade de mandar o coxo levantar. Mas se ela não tiver a autoridade de dizer viva como nós vivemos, então desiste da ideia de mandar o coxo levantar. Agora, queridos, o final, como eu disse, é maravilhoso. Vamos terminar. Só para não ficar uma parte sem ler, diz assim: então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adultos e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão. Torce o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui é o cotidiano do servo de Deus. Mas no final, capítulo 4 diz: porque eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Só quem teve vida rural, teve fazenda, sabe o que significa soltar o bezerro da estrebaria. Quando eles saem, saem saltando. É interessante, eles estão cheios de energia e saem pulando. Há uma alegria neles. Deus disse que vai ser assim. Nós vamos sair saltando como bezerros que saíram da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe, para todo Israel saber estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui terminamos Malaquias. Queridos,
Eu faço coisa grande, coisa nova. Glória a Deus pelas coisas grandes que Ele já fez. Espere o novo, busque o novo, viva o novo. Espere grande, espere o extraordinário. A última coisa que eu quero dizer é essa. Para você experimentar o novo e extraordinário de Deus na sua vida, você precisa sair eventualmente do quadrado em que foi colocado. Se você ler o livro dos Atos dos Apóstolos, são 30 anos ali. Aquela história ocorre durante 30 anos. Então a gente vê uma história impressionante da sombra de um que levou cura, da roupa de outro que expulsava demônios, e parece que aquilo estava acontecendo todo dia na igreja. Não, não estava. Não estava. Levou 30 anos para acontecer tudo aquilo. Talvez se continuássemos contando a história dos nossos dias, até escreveríamos em 30 anos uma história maior do que aquela do livro de Atos dos Apóstolos. Mas assim como hoje, naquele tempo também não era para todo mundo, quando Deus queria que fosse para todo mundo. Que fosse para todos. E nem sempre é. Experiência não é doutrina. Você não pode esperar que uma coisa aconteça exatamente cada vez como aconteceu na vez anterior. Mas eu quero contar um caso para você entender o que significa sair do quadrado. Deixa-me ver que história eu vou contar para vocês. Eu estava... Sim. Talvez você já tenha ouvido isso, senhor. Por isso que eu estou querendo trazer uma história nova. Mas vamos lá nessa. Lá estamos nós indo para o encontro de homens. Aí um irmão ligou para mim e disse assim: Alcides, tem um cantor baiano de uma banda daquela que está vindo. Esse irmão da nossa igreja, ele trabalha com pessoas, pacientes terminais de câncer. É o trabalho dele. Voluntário, é trabalho voluntário. Ele trabalha o tempo todo, levando gente, trazendo gente, tomando providências, mas todos com câncer em estado terminal. Uma das pacientes que estava lá em estado terminal, esperava-se para aquela semana a morte dela, provavelmente, era uma senhora. E por acaso era a esposa desse músico da Bahia. E ele disse: pastor, só que ele não é evangélico, mas ele está vindo a Brasília. Eu posso convidá-lo para ir para o encontro de homens, para ele ir lá antes de vir encontrar a esposa? Eu disse: pode. Aí eles se encontraram num poço lá da estrada e de lá foram para o evento. E nós tivemos uma manhã muito boa no evento e tal, e esse homem sempre muito triste, pelos cantos, só falava quando alguém falava com ele. Um senhor forte, assim, bonitão, negro, forte, mas muito triste, muito triste. Aí nós tivemos um encontro da tarde e esse irmão chegou para mim e disse: pastor, faça uma oração específica por ele está muito mal. Aí eu fui fazer uma oração e chamei à frente aqueles que queriam aquela oração. E ele veio. E orei pelos demais e pedi que ele ficasse um pouquinho, orei pelos outros e disse: agora eu quero orar por você. Mas nós vamos fazer uma coisa aqui que eu ainda não fiz, mas eu vou fazer. Eu nem sei se tem autorização para isso, não sei. Não me lembro de nada, ter lido nada nesse sentido. Você nem crente você não é evangélico nem nada. Mas eu sei que o que eu estou fazendo aqui, estou fazendo porque Deus está dizendo que é para eu fazer. Eu gostaria que você estendesse as mãos. Eu vou pegar um óleo, vou colocar na sua mão. E vou pedir a Deus que ele faça como fez com Moisés. Moisés tinha uma unção e Deus passou para 70 homens. Eu disse: eu vou pedir que Deus tire alguma coisa que houvesse em mim como autoridade para clamar por cura e que ele passe para você. Você pode lavar a mão depois, porque esse óleo que eu estou colocando na sua mão é só simbólico. Toque o seu dia. Mas ao sair daqui, eu quero que você vá ao hospital, ponha a mão na cabeça da sua esposa e ore para ela ser curada. E assim ele já melhorou o semblante, ficou mais alegrinho e tal, nós oramos depois. E um ano agora atrás, isso já tem muitos anos, uns 10 anos, mas um ano e pouco atrás eu estava na casa do Flávio, que foi quem convidou o amigo. E ele falou assim: pastor, aquele milagre eu vi. Porque ele pegou o moço e foi para o hospital com ele. Ele acompanha os pacientes terminais. Quando chegou no hospital, esse músico disse: olha, eu não sei direito como é, porque eu nunca fiz, mas um pastor falou isso e isso e isso. E ele falou para pôr a mão na sua cabeça e orar para você ser curada. E o resumo da ópera é que na semana seguinte a esposa dele estava na Bahia e está lá até hoje. Tem uns 10 anos que ela está lá com ele, tocando a vida, e ele... O que ele faz da vida eu não sei. Não sei, sinceramente não sei.
Mas Deus fez aquilo. Por que eu estou contando isso? Eu estou contando isso, querido, porque às vezes você espera que, de alguma forma, o quadradinho chegue na sua vida e você ande nele. Querido, deixa o Espírito Santo fazer como ele quiser, do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser. Só tenha certeza de que é o Espírito Santo. Tá certo? Como é que você pode ter certeza que é o Espírito Santo? O Espírito Santo não trabalha contra a palavra de Deus. Não trabalha contra. Você tem que conhecer a palavra. Ele não trabalha contra a palavra. Ele não vai contrariar a palavra. Tá certo? Mas ele vai fazer coisas que não necessariamente estão escritas na palavra. Isso não vai virar uma regra para a sua vida. Mas naquele momento foi assim que Deus quis fazer. Entende isso? Eu já passei por essa experiência a mesma, outras vezes. De alguém levar daqui a cura para a filha que não tinha filho nos Estados Unidos e voltar 3 meses de lá com a filha grávida. Porque fui eu que fiz isso? Não, queridos, você como eu. Você imagina aquilo ali na minha mão. Isso aqui. Isso aqui na minha mão, querido, vai servir para espantar um cachorro, coisa parecida. Não é? Mas na mão desse homem de Deus, queridos, faz uma diferença enorme. Veja bem, queridos, Deus para cada um tem um ministério. Todos nós temos um ministério. E agora eu termino fazendo essa pergunta a você: qual é o teu? Qual é o teu ministério? Você vai dizer para Deus: Deus, que pena que eu vivi tantos anos contigo no mundo e nunca recebi um ministério. Quase todo pastor quer que os membros, que as pessoas fiquem nas suas igrejas, né? Um dia um oficial da polícia militar foi para a nossa igreja. Frequentou lá uns 4 domingos e disse: nós concluímos que queremos ser membros dessa igreja. Eu disse: por quê? Ele disse: porque nós estamos morando aqui perto. Falei: mas só por isso? É, porque aqui é muito mais perto, nós viemos aqui e gostamos disso. Olha, tem outras igrejas na região, você já foi? Já. Queremos ficar aqui. Falei: você era membro de qual igreja? De uma igreja lá no Núcleo Bandeirante, a uma certa distância. Então nós éramos lá dessa igreja. Eu falei: há quantos anos? Ele disse: 18 anos. Falei: qual é o seu ministério? Aí a pergunta responde tudo. Como assim, ministério? Como assim? Falei: meu irmão, você está há 18 anos numa igreja e não sabe o que faz nela? Até hoje. Qual é o teu papel nela? 18 anos. Pois eu vou lhe dizer uma coisa: não vou te receber. Não vou. Nem você, nem sua esposa e nem seus 3 filhos. Aqui, meu irmão, nós estamos querendo esvaziar o inferno, não encher o templo. Então é o seguinte: você vai tomar 5 cadeiras, como se aqui fosse a parada do paraíso. Você vai ficar aqui sentado esperando Jesus voltar. Não tem sentido isso. Não, você vai fazer outra coisa. Volta lá ao seu pastor, que aliás eu conheço. Volta ao seu pastor e diga: pastor, tem 18 anos que essa igreja me serve, me alimenta. E eu nunca exerci ministério aqui. Eu vim te pedir que me perdoe e me ajude a encontrar o meu ministério. Ou Deus pôs alguns no mundo para não fazer nada, queridos. Para ficar aí sentado esperando o trem do paraíso. Isso não tem sentido, irmãos. Para cada um de nós, Deus deu um ministério. Ministério muito distintos. Muito distintos. Nenhum é melhor do que o outro. Nenhum é maior do que o outro. Mas todos nós temos ministério. E Deus vai cobrar isso de nós. Porque a palavra do Senhor, por meio de Paulo, diz isso: ora, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel. Cumpra fielmente o ministério que Deus deu a você. Se você não sabe qual é, pergunte. Porque você tem um ministério, só não está exercendo. Deus tem um ministério para você. E Ele vai te capacitar. Vai dar o dom que você precisa, o talento que você precisa, e isso vai acontecer. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar diante de Deus. Você que ainda não tem um ministério, vai pedir ao Senhor. Você que quer ser usado como instrumento na mão de Deus, vai pedir ao Senhor. Eu vou fazer um desafio a você, querido. Marque o dia de hoje e conte os dias até aquele dia que algo efetivamente extraordinário acontecerá por teu intermédio. Não por intermédio de outro na tua vida apenas, mas por teu intermédio na vida de alguém. Vamos orar. Deus maravilhoso e santo, no muito falar não falta tropeço. Que os tropeços do teu filho nesses 2 dias sejam esquecidos para o louvor da tua glória. Mas que fique nos nossos corações para edificação, para transformação, para crescimento, para o novo, aquilo que o teu Espírito falou para cada um de nós. Começa essa obra na minha vida mesmo. Continua essa obra, Pai querido. Continua essa obra na minha vida. Deus, eu te peço agora em nome de Jesus, abra o entendimento de cada pessoa que está aqui nessa manhã e mostra para cada um qual é o seu ministério. O que essa pessoa deve fazer no teu reino, qual é o papel dela.
e que esta pessoa exerça esse ministério, Pai, no poder do Teu Espírito. Por isso, meu Senhor, eu estou te pedindo que nesse momento o Senhor fenda o céu. Fenda o céu, Pai, e faça descer uma unção nova. Faz orvalhar uma graça nova, Senhor, renovada, sobre a cabeça de cada um dos Teus filhos, Senhor. De per si e de cada família também. Fende o céu, Senhor, e derrama o Teu óleo fresco, numa unção nova, para um exercício ministerial completamente renovado. E para aqueles que ainda não o exercem, que comece agora, Senhor. Com clareza de entendimento, cada um sabendo qual é o seu papel. E faz de cada um de nós uma bênção nessa última geração, nesses últimos tempos. Dá-nos compreensão do tempo em que estamos. Mas, Senhor, não nos deixe viver uma vida comum, porque a vida comum, assim como a graça comum, é para os ímpios, Deus. Nós estamos debaixo da Tua graça especial. E queremos viver a vida diferenciada que é a vida daqueles que servem ao Senhor. Para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, aleluia. Amém, Senhor. Amém, Pai. Pastor.